Bom dia. Ainda sobre o bazar, o Décio falou que não precisa mais de doação, né? Ah, precisa sim. Só que agora é doação do tempo e do trabalho. Como assim? Se você pode ajudar, nós estamos precisando de voluntários. Primeiro na sexta-feira agora, para montar toda a estrutura que o bazar precisa aqui para acontecer. Então trazer mesas lá de cima, e aí eu estou falando de gente que tem essa condição mesmo de descer as mesas todas lá de cima, tá bom? Na sexta-feira. Às vezes tem uma estante para montar, alguma coisa assim, né? E, enfim, coisas para carregar, as roupas para descer e tudo, que se nós deixarmos para as mulheres que já têm feito isso, é pesado, literalmente pesado, né? Então nós precisamos, especialmente de homens, que possam, né, se você, obviamente, tem a sexta-feira aí, um tempo, chegar aqui, não importa quanto tempo você tenha, acho que desde cedo, né, Vivi? A gente vai ter uma equipe aqui, então o horário que você chegar vai ter coisa para fazer, tá bom? Então pode vir aí durante o dia da sexta-feira, à tarde. Eu pensei que era o fã-clube aí, pessoal. É que eu tinha uma informação que ia ter a Consegue aqui na quinta-noite, então não poderia mexer em nada aqui. É verdade isso ou não? Não, então beleza. Então não vamos nem discutir isso aqui que não tem tempo. Então quinta-feira tá precisando, beleza. Então quem puder na quinta também, mas se não puder e puder só na sexta, beleza. Pode vir também, tá bom? Se puder só na sexta, pode vir também. Porque às vezes a pessoa fala assim, não posso na quinta. Então vai começar na quinta, então sexta não vai ter nada para fazer. Aí não vem ninguém na quinta, não vem ninguém na sexta e piorou, tá bom? Então, quiser vir hoje também, já pode vir. Então assim, e no sábado, obviamente nós esperamos que não tenha nada para devolver, certo? Mas, conforme as outras experiências, pelo menos as mesas, não vão vender as mesas, tá? Se der um bom preço nas mesas, né, desce, a gente vende também, né? Mas a mesa a gente tem que voltar lá para cima, porque domingo tem culto, tem que arrumar tudo aqui bonitinho, tá bom? Então no sábado também, à tardezinha, que hora que termina? 5 horas? 4 horas. Então chega aqui também, quem puder, para ajudar a desmontar, tá bom? Levar as mesas de volta. Muito bem? Qualquer dúvida, pode procurar a Vivi, pode procurar a Leila, tá bom? Se você quer dar o seu nome, já deixar aí elas mais aliviadas, sabendo que, né, o pessoal vai ajudar. Tá bom? Muito bem. Vamos falar hoje, né, nós estamos dando início a uma nova série, por que fazemos o que fazemos. E isso não é só nós aqui do Horto do IP, o cristão. A proposta do chamado hoje envolve responder um pouco essa pergunta. E os demais temas também, nos próximos domingos, vão ajudar a responder essa pergunta. O fato é que nós nos envolvemos com muitas coisas. E, infelizmente, essas muitas coisas, elas não estão respondendo ou não estão cumprindo esse propósito para o qual Deus nos criou e nos salvou. E Jesus deixou muito claro, que Ele nos chamou para fazer discípulo. É para isso que nós somos salvos e continuamos aqui. Façam discípulos. Essa é a proposta de Jesus para todo cristão. Mas para fazer um discípulo, você precisa ser um discípulo. Então nós vamos falar um pouquinho desse chamado para ser um discípulo hoje. Enquanto você abre nesse texto, ele vai estar projetado aí também numa versão, mas você pode acompanhar na sua aí. Falar um pouquinho sobre chamado. E quando a gente pensa em chamar, convocar, é interessante que na prática, no pensamento e na prática secular, quando você seleciona, quando você chama, a preocupação é em fazer da melhor forma e chamar os melhores. Daqui a pouquinho o Tite vai convocar a seleção para a Copa América, né? Eu não lembro agora quando, mas logo aí ele vai chamar.
E eu quero entender que, apesar, né, da escassez de craques, o Tite vai fazer uma lista pensando nos melhores. Quando ele pensar em goleiro, ele vai ter que chamar o goleiro. Ele vai pensar naquele que tem uma estatística boa, aquele camarada que está se destacando no seu time e tem, obviamente, contribuído para que o time dele seja campeão. Quando ele pensar no artilheiro, no centroavante, no atacante, ele vai pensar naquele camarada que tem uma estatística de gols, assim, como um camarada que é o artilheiro no seu time, talvez no campeonato. Tá difícil de encontrar um brasileiro assim, hoje em dia, né? Mas ele vai ter que pensar no melhor. Ele vai chamar aquele que ele considera o melhor para aquela posição. Se nós sairmos do futebol, vamos para qualquer outra área, qualquer outra equipe que você pretenda montar, essa pessoa vai pensar naqueles melhores. Se você vai montar um negócio, então você vai chamar aquelas pessoas para te ajudar, você vai pensar naqueles que são os melhores habilitados para aquela função. Se você quer chamar um médico para resolver um problema, você vai pesquisar talvez aquele que você entende que conhece do assunto. Mas quando o assunto é seguir a Jesus, a ordem se inverte. Aqueles que Jesus chama são os piores. Sabe por quê? Eu falo isso porque ele me chamou. Não fica olhando com essa cara não, ele te chamou também. Então, meu Deus, se ele me chamou, o conceito realmente é outro. E ele fala sobre isso. Ele fala quem são aqueles que ele chama nesse texto. O que essas pessoas precisam ser e fazer. E ele vai na contramão da proposta de chamamento aí fora, no mundo. Se o mundo chama aqueles mais capacitados, que realmente têm muito a oferecer, para fazer parte da equipe de Jesus, você tem que reconhecer que não é nada. E que em você mesmo não tem nada de bom que possa ser aproveitado. Você tem que se esvaziar. Tem que entender que você não é ninguém. E se achar que é alguma coisa, tem que se desvencilhar de tudo isso para poder se tornar digno de ser seu discípulo. É o contrário do que o mundo conceitua a respeito de chamado. Lucas capítulo 14. E ele vai falar essas palavras. Ele vai trazer esse conceito, não só em Lucas, também em Marcos. No contexto do sofrimento que o espera e, consequentemente, a morte da cruz. É nesse contexto que ele vai proferir essas palavras, esse conceito de discipulado. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, ou como em outras versões que para mim são melhores nesse ponto, não amar amar menos, né? A seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Eu falo de amar menos, mas a palavra no original significa odiar. Odiar. Mas dentro do contexto amplo dessa palavra, a ideia é uma comparação do amor que você tem àquelas pessoas que você mais ama na terra em relação a Deus. O seu amor a Deus deve ser tão grande, tão profundo, que comparado ao amor mais genuíno nessa terra, de pai e de mãe,
isso deve ser como que um ódio, praticamente, em comparação. Então, a profundidade do seu amor, a força do seu amor a Deus, deve ser tal que, comparado ao amor a pai, mãe e filho, é quase como que um ódio. Essa é a ideia aqui do texto, porque muitos querem entender literalmente que se você quer seguir Jesus, então você tem que aborrecer mesmo teu pai e tua mãe. E tem filho que fala, então estou bem, pastor. Mas não é isso que Jesus está dizendo aqui. E tem mais, aquele que então não odiar ou aborrecer a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos que o virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 ele poderá enfrentar, 10.000 homens, enfrentar o que vem contra ele com 20.000. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Interessante essa ilustração, esses dois casos que Jesus conta, de calcular bem o preço, calcular bem, né, o custo disso, a condição que você está entrando nesse negócio. Entendendo que não é na sua força, não é com o seu recurso. O chamado não é por mérito pessoal. O chamado, ele exige uma entrega total, um esvaziamento, uma renúncia. E aí eu olho para esse texto e 3 características que nós encontramos a respeito do chamado ao discipulado. E elas não são originais minhas, mas isso nós temos encontrado em livros e outras palestras, esses termos que eu vou apresentar aqui. O primeiro chama-se autoconsagração. E aqui é quando Jesus diz, se alguém vem a mim, e eu já falei sobre esse termo, né? Não aborrece pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. A ideia de que nada mais é comparado ao amor que você deve ter, a dedicação que você deve dar, né? A exclusividade, a prioridade que Deus deve ter na sua vida. Esse é o amor que Ele espera, né? Prioritário, exclusivo, totalmente consagrado a Ele. E isso é para o seu próprio bem e para o bem do seu pai, da sua mãe, do seu filho, da sua filha, do seu irmão e da sua irmã. Porque quando você ama mais a Deus, todos estes serão, de maneira excelente, melhores amados nessa terra por você também. Você entende isso? Parece loucura. Porque às vezes a gente deixa tanta coisa por causa de um filho. Faz tanta coisa por causa de um filho. Mas não faz por Deus. E esse filho sofre no final das contas. A gente faz tanta coisa por causa de um cônjuge. Dedica todo o nosso esforço por causa da família. Mas esquece de Deus. E a família acaba no final sofrendo as consequências dessa falta de prioridade a Deus. Então é para o seu próprio bem. Jesus não está propondo aqui uma anarquia, uma rebeldia, no sentido de você escandalizar o mundo, especialmente os que você ama, para se dedicar ao serviço dele. Ao contrário. Quanto mais você amar a Deus, melhor sua família estará. E eu ouvi um irmão contando uma vez a respeito de acho que eu já falei isso aqui também, que ele encontrou um amigo de tempo e
e perguntou para esse amigo, como é que tá? E como é que tá o seu filho? Esse amigo falou, meu filho está bem. Mas faz tempo que eu não vejo ele na igreja, como é que ele está? Não, ele está ótimo. Agora ele passou na faculdade. E aí você sabe, né? Ele passou na faculdade, então muito trabalho, muita correria, muita leitura e tal, mas ele está, olha, e vou dizer, hein? Ele conseguiu um estágio na área. E aí esse estágio, obviamente, ele tem que se dedicar para poder conseguir a promoção que ele precisa e tal. Então ele está na área e tá, né, vai ganhar até mais. E aí, olha, eu vou dizer para você, ele está preparando já, inclusive, para casar. E aí você sabe, né? Tem casamento, exige, né, muita dedicação e preparo. Então, mas ele está ótimo, ele está indo muito bem, a saúde está maravilhosa, ele está fazendo até academia e não sei o quê e tal. Mas faz tempo que eu não vejo ele na igreja. Como é que está a vida dele com Deus? Bom, aí, não sei te falar, mas é que realmente a vida está muito corrida. É muito estudo, muito trabalho, muito preparo para o casamento, então ele talvez não está tendo muito tempo. Irmãos, esse filho está bem? Mas ele tem tudo. Ele está estudando, ele passou no vestibular, ele ou vai se formar, que seja. Ah, ele conseguiu uma promoção no emprego, ele está ganhando mais dinheiro. Ah, ele está com a saúde em dia. Ele conseguiu uma promoção, ele vai casar, ele tem uma pessoa que o ama. Ele comprou uma casa, acabou de dar entrada no apartamento. Mas e com Deus? Esse filho está bem? Para aquele pai, o filho estava bem. Porque os pais preparam os filhos para isso. O pai se sente realizado quando vê um filho tendo todas essas coisas. Eu não estou dizendo que isso não é legítimo. Mas se essa é esse é o propósito final do preparo de um filho para a vida, miserável pai sou eu, serei eu. E mãe será você. Porque não é isso que Jesus espera de nós como pais e mães, no preparo dos nossos filhos. Não é isso que para Jesus significa meu filho estar bem, em última instância. Você tem preparado o seu filho para o quê? Você tem dado exemplo de consagração na sua vida? Ou será que o que importa para você são essas coisas? A felicidade, a vida feliz e plena, ela está relacionada a esse tipo de status, a esse tipo de condição. Hernandes Dias Lopes, e eu vou trazer várias frases de uma palestra que eu ouvi dele sobre o assunto, eu pincelei algumas coisas. Ele diz que o discípulo é aquele que leva a sério as palavras de Jesus. Ele não é apenas um teórico. Porque muita gente, na teoria, na conversa, nos conceitos, sabe muito, ensina até. Para mim isso é um desafio, porque eu estou aqui hoje na posição de alguém que está ensinando. E eu entendo que é necessário o meu preparo teórico, teológico. Mas, gente, o que vai fazer valer mesmo é a minha vida, como exemplo para vocês. Deus vai usar as palavras, porque muitas vezes eu subo aqui e eu não me vejo apto, na prática, para falar com moral, vamos dizer assim, entre aspas, né? Para falar o que eu tenho para falar. Mesmo assim eu venho. Porque eu sou tão ouvinte quanto vocês nessa hora também. A palavra é para mim também. Então quando eu estou falando, enquanto eu estou estudando na semana, eu também estou sendo confrontado. E se eu tivesse que subir aqui somente nos momentos em que eu estou sendo o melhor exemplo para vocês, vocês teriam aula vaga muitos domingos. Muitos. Mas eu entendo que o que Jesus espera de mim não é só do meu conhecimento teórico,
teológico, da minha retórica, da maneira como eu vou expor o que eu creio, mas como eu vou viver isso, como eu vou mostrar isso na minha vida. Como isso vai fazer diferença na minha casa. Como vai fazer diferença no meu dia a dia. É isso que Jesus espera de nós. Jesus não quer apenas fãs. E eu pesquisei essa palavra no dicionário, viu? O plural de fã no português é desse jeitinho aí. Eu me espantei um pouco, mas que a gente está acostumado com o inglês, né? Porque vem do inglês essa palavra, né? Mas no português é isso mesmo, né? Ele não quer isso. Ele não está à procura de admiradores. E talvez você tenha frequentado a igreja, ou tem frequentado a igreja e participado durante anos, mas você está nessa categoria de admirador, de fã. Eu gosto daquela igreja, eu gosto de Jesus. Uhul, levanta a faixa lá. Sempre que tem um evento, eu estou ali prestigiando, porque eu admiro essa fé desses irmãos, né? E tem gente que faz isso pingando de igreja em igreja, de denominação em denominação. Infelizmente, pinga numa igreja cristã, no outro domingo pinga numa seita. Por quê? Porque ela admira esse ambiente religioso. Mas mesmo você que tem fincado o seu pé nesta igreja, mas ainda não entregou de fato sua vida para Jesus, não se autoconsagrou totalmente para Ele, a sua vida, o seu caráter, suas obras, seus desejos, você não pode ser um discípulo dele. Não é isso que Ele espera de você. Jesus não quer plateia. Jesus quer seguidores. E Ele é o maior exemplo. E eu vou deixar alguns versículos aqui sobre o exemplo de Jesus em cada ponto desse para você pensar, refletir e seguir e aplicar na sua vida. Imitando. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ele falou isso num contexto onde ele estava com fome, estava cansado, mas ele ainda precisava encontrar com uma mulher e se revelar a ela como o Salvador. Tem algo mais importante do que a comida e a bebida. É fazer a obra de Deus. É dar o testemunho com a nossa vida. Porque se eu estou aqui precisando do alimento físico, tem gente ali do meu lado morrendo espiritualmente, precisando do pão que veio do céu. E ele se revela dessa forma. E é assim que você tem que viver, consagrando a sua vida, os seus desejos, os seus anseios a Ele. Colocando isso aos pés de Cristo, negando quem você é, o que você tem, para fazer cumprir o plano dele na sua vida. Ele te chamou para isso. Não é justo, é desonesto. Quando você reconheceu Jesus, você disse, eu quero que o Senhor seja o dono da minha vida. Eu quero te seguir. E aí, logo depois, você vai cuidar das suas coisas. Isso não representa o discípulo que ele chama. Não representa o nome de Jesus aqui nessa terra. Esse estilo de vida não é um estilo de vida cristão. E aí uma avaliação que você tem que fazer nesse dia e constantemente a minha vida é totalmente consagrada a Deus? Eu te glorifiquei na terra. Como? Consumando a obra que me confiaste para fazer. Jesus, a vida dele estava totalmente dedicada ao propósito que Deus tinha para ele, enquanto aqui nessa terra. Consumar a obra da salvação. Ele veio para isso. Ele não perdeu tempo com coisas dessa terra, com ambições humanas. Ele dedicou a sua vida para um propósito. Ele glorificou a Deus dessa forma. Quer glorificar a Deus, meu querido? Você nasceu para isso. Como que você vai fazer isso?
realizando aquilo que Deus tem para você, fazendo discípulos, sendo um discípulo altamente consagrado, totalmente consagrado, consagrando sua vida, seu querer, seus bens, seus talentos, seu tempo para Deus, totalmente para Deus. O que ele fez? Qual o sinal da sua autoconsagração? A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Que está envolvendo a morte de cruz é o final, né? Faz parte desse propósito de consumar a obra que Deus teve para ele nessa terra. A sua morte e depois ressuscitando. E quando ele morre lá na cruz, ele fala essas palavras. Ele fala exatamente isso. Está consumado. Eu cumpri o propósito para o qual o Pai me enviou. Isso é autoconsagração. Mas e as minhas coisas? Eu estou morrendo jovem demais. Não existem as minhas coisas. Jesus cumpriu a obra que o Pai tinha para ele. E isso basta. Não importa que foi com 30 e poucos anos. Ah, mas ele tinha uma vida pela frente. Não. Ele cumpriu. Ele consumou tudo o que tinha para fazer. Para que você tivesse uma vida pela frente. E que vida pela frente é essa que você está levando se você não consagra essa mesma vida a Ele? A sua vida, as suas coisas. Ele se humilhou, ele abriu mão, ele se esvaziou. Ao contrário do chamamento do mundo, de pessoas qualificadas que têm algo para oferecer e se orgulham disso, você tem que se esvaziar. Para que a prioridade do chamamento seja entendida e cumprida, você tem que se esvaziar. Você tem que deixar as suas coisas para fazer as dele. Segundo, a autonegação. Verso 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Não pode ser o meu discípulo. Autonegação, aqui não é um aniquilamento da vontade. Deus não está dizendo que você não tem que ter vontade alguma. Porque isso não é cristianismo. Hernandes Dias Lopes fala que isso é budismo. Isso é o conceito básico do budismo. Negar-se a si mesmo é dizer sim para Deus e não ao pecado. Escutar é escutar a voz do Espírito através da palavra. Isso sim é a autonegação. Diferente dos dias de hoje, a cruz aqui, neste contexto, ela não é sinônimo de adorno. Porque hoje, né, é bonitinho, né? A cruz, né? Virou bibelô, né? Mas a cruz bíblica, ela é sinônimo de morte. Tomar a cruz aqui é estar crucificado com Cristo e morto para o pecado. Esse é o significado de tomar a cruz. Tomar a cruz aqui não é sinônimo de azar, como alguns falam, né? Ah, pastor, eu tenho que levar a minha cruz, como se fosse um azarado. Ou atribui a uma pessoa, né? Esse azar, né? Pastor, a minha cruz é meu marido. A minha cruz é esse filho que Deus me deu. Olha que peso, né? Não é disso que a Bíblia está falando. A cruz não é sinônimo de azar, de peso. É de morte para o pecado. Morte para o pecado e vida para Deus. Autonegação para a autoconsagração. Carregar a cruz é assumir uma dimensão profunda de coerência com a vida cristã. Entendendo que você, ao se unir ao crucificado, será odiado pelo mundo. Que é outra coisa também que tem perdido um pouco a característica da igreja
nos dias de hoje, na igreja nos dias de hoje. A igreja está muito parecida. Talvez nessa ânsia de talvez querer alcançar todo mundo de qualquer jeito, né, não, nós não precisamos ser tão diferentes. E aí acaba se misturando demais com o mundo, com as coisas do mundo, se envolvendo com os negócios dessa vida. E aí o mundo vai gostar, porque fala, eu pensei que ser crente era tão diferente, mas assim, é legal ser crente, quase que não mudou nada. Cuidado com isso. Eu entendo que o crente não é um esquisito nesse aspecto, né? Mas ele é sal, ele faz diferença. Ele é luz, ele escandaliza nesse aspecto, né? A pessoa que está muito tempo no escuro, quando vê a luz, aquilo dói. Aquilo, né, choca. E o crente, tem muito crente aí, que não está sendo essa luz. A gente estava brincando sobre esse conceito de luz, né? É muito parecido com a iluminação do poste na rua. Né? Alguns usam a ilustração do farol, é muito interessante também, mas quando você está chegando em casa, aqueles que, né, chegam a pé e tal, ou no condomínio, você costuma passar pela rua e chegar à noite, né? Aí você dá aquela olhada na iluminação do poste e fala, nossa, que lindo. Olha que bonito essa luz. Você nem liga para ela. Você passa, parece que nem está ali. A luz do poste ali. Né? Por quê? Porque para você o que importa é que você está indo para casa e o caminho está iluminado. Agora, se ela não estiver funcionando, o que vai acontecer? Você vai xingar, você vai reclamar e tal, vai querer, né, ligar lá para a companhia elétrica. Você tem que ser como essa luz. Você não tem que chamar atenção para você. Mas você tem que fazer o seu papel, abençoando, sendo instrumento de bênção. Agora tem crente que é pisca-pisca. Sabe o que é o pisca-pisca? Não faz nada. Em termos de iluminar, é pouca coisa, mas ele chama atenção para ele. Você passa numa rua que tem um pisca-pisca, se no lugar do poste de luz lá, daquela luz tradicional, né, tivesse um pisca-pisca daquele que você bota na arvorezinha de Natal, um daquele pequenininho, a função, né, não ia chamar atenção, não ia iluminar, mas ia chamar atenção para ele. Você ia passar lá e falar, olha isso. Está achando que é alguma coisa. E tem muito crente, pisca-pisca. De vez em quando, dá lá, aí apaga. Aí apaga. Né? Vai na igreja, acha que está fazendo alguma coisa. Aí dá o dízimo, estou fazendo alguma coisa. Aí vem ajudar no bazar, nossa, agora, né? Mas não é discípulo. Não ilumina. Não faz diferença. Chama atenção para si. Que é isso que ele quer. Aí tem uns amarelinho, vermelhinho, rosinha, verdinho, cada um de um jeito. Autonegação. Você tem que ser odiado pelo mundo nesse aspecto, irmão. Tem que ter diferença, tem que fazer diferença. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Em outras palavras, é o que ele disse. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Tenho que negar a minha vontade. E aqui nesse ponto é interessantíssimo esse trecho, onde ele está orando e ele diz, meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas como que pode o próprio Cristo dizer uma coisa dessa? Irmãos, alguns vão achar que o cálice que Jesus está se referindo aqui é não ser açoitado, não apanhar como apanhou lá para ir para a cruz, cuspido, humilhado, envergonhado na frente de todo mundo. Não é disso que ele está dizendo. O cálice que ele está dizendo também é refletido numa das frases que ele diz quando estava na cruz. Quando, no determinado momento,
O pecado de todos nós caiu sobre ele. Ele se fez vergonha no nosso lugar. Ele assumiu a nossa culpa. E naquele momento, o Deus Santo, Todo-Poderoso, vira o rosto para ele. E ele diz as seguintes palavras: Deus meu, por que me desamparaste? Você pode imaginar isso? O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que se esvaziou, assumiu uma forma de servo, chegou naquele momento na cruz e tudo que ele não queria estava prestes a acontecer por sua causa e por minha causa, por alguns instantes. O que Deus nunca fez e nunca vai fazer comigo e com você, fez com ele. Por causa do seu e do meu pecado, o desamparou. Era esse cálice que ele não queria passar. E a gente pensa em tantos cálices. Eu não quero perder o emprego. Deus me livre uma doença. Nem fala disso. Nem fala o nome daquela doença. Não. Eu não quero passar por isso. Quero enfrentar essa dificuldade na minha vida, não. Passar fome, dor, frio e tantos outros caras. Meu filho aqui, acolá. Mas sabe do que Jesus estava falando? Eu não quero perder a tua presença. Eu não quero deixar de ter comunhão com o Senhor. É isso que, se for possível, eu não quero perder. Mas eu conheço o teu plano. Sei que é necessário. Não seja feita da maneira como eu quero, senão da tua. Jesus abriu seu coração ali. E às vezes a gente não está nem aí com o fato de perder o contato com Deus. A gente não quer passar por um monte de cálices, humanamente falando, mas não está nem aí se nós oramos a Deus nesse dia, se nós encontramos com Ele no nosso período devocional, se nós estamos dando ouvido para a sua voz, se nós estamos sendo sensíveis ao seu Espírito. Esse cálice eu não estou nem aí para ele. Pode projetar de volta, por favor? Terceiro e último ponto, a autodoação. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. A sua finalidade na vida, se for a de curtir essa vida, gozar nessa vida, desfrutar de todos os banquetes que o mundo oferece, eu posso garantir que você não vai conseguir ser discípulo de Jesus. Enquanto você estiver trabalhando para si nessa vida, construindo o seu reino, pensando somente em você, nos seus prazeres, nos seus sonhos, você nunca poderá ser um discípulo de Jesus. Não foi para isso que ele te chamou. Não foi para expandir o seu reino na terra, mas sim o dele. E isso envolve negar-se, se consagrar e, consequentemente, servir. Doar a sua vida exclusivamente para ele e também para o seu próximo. O que adianta? Ele vai falar isso para aquele rico. O que adianta você ganhar o mundo inteiro? Ganhar o mundo inteiro. Conquistar para si. E perder a sua alma. O que adianta você ganhar um pouco mais de dinheiro e perder a sua alma? O que adianta você declarar um bem material a mais no seu imposto de renda? Fizeram já a declaração? Acabou o prazo?
Ainda tem prazo, né? Alguns não estão nem aí para isso. O que adianta? Um bem a mais na minha declaração do imposto de renda e perder a sua alma. Deixa a vida me levar. Ela vai levar você para onde? Talvez a vida aqui, enquanto aqui, vai te levar para a capa da revista, primeira página do jornal, para fama, para prestígio, para poder, para posses, prazeres. Mas no final, ela não vai conseguir. Ela não vai conseguir te levar para o céu. Essas coisas nem vão contigo. Vão ficar tudo aqui. O que importa é ganhar esse mundo inteiro, mas perder a sua alma. E Jesus define bem quem pensa assim e vive assim. Ele chama de louco. Louco. E aí, eu vou fazer o que com isso? Louco. Qual é a proposta de Deus? Autodoação. Ele fez isso. Antes da festa da Páscoa, sabendo que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ele consumou essa obra, morrendo na cruz, doando-se a si mesmo, entregando-se a si mesmo, como uma ovelha para o matadouro, por amor. Ele se doou. Não doou só dinheiro, não doou só o tempo, ele doou a vida por mim e por você. E ele não espera nada menos que isso. Então quer dizer que eu tenho que ir para uma cruz? Não, você não precisa ir para uma cruz, primeiro porque você não é capaz disso. E ainda que você fosse por sua loucura, não seria suficiente, porque você é pecador, porque você não é Deus, e nem mesmo como homem poderia fazê-lo. Só Jesus poderia fazer. E ele fez. E ele fez. Voluntariamente. Por amor. Por amor. Por que que Deus escolheu você? Por que que Jesus chamou você? Que critério ele usou para isso? O pastor Edgar pregou semana passada a respeito do chamamento de Israel. E o texto bíblico diz: eu não escolhi vocês porque vocês são maiores ou melhores. Pelo contrário, vocês são insignificantes para o mundo. Mas foi exatamente por isso, para que a minha glória seja vista através de vocês. Vasos de barro com rachaduras, imperfeitos, para que a beleza do meu poder, da minha luz, do meu perfume em vocês seja evidenciada. E a glória, o foco não fique no objeto, mas no Senhor, no poder que flui através dele. Toda a glória seja dada a Cristo. E para isso eu preciso ter essa vida entregue. Primeiro eu tenho que me doar completamente a Ele, pela autoconsagração e autonegação. E depois me doar ao próximo. Doar o que eu sou, doar o que eu tenho, para representar bem o nome dele aqui na terra, como verdadeiro discípulo. O amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Ele se doou dessa forma. Ele morreu por todos nós, por mim e por você. Por isso você também tem que fazer morrer a sua natureza, para deixar que o Cristo, o Espírito de Deus, atue através de você. Você tem que fazer morrer todos os dias a sua velha natureza. Por isso que em outro contexto ele fala, dia após dia, tome a sua cruz. Lucas 19. Dia após dia, tome a sua cruz.
Ser discípulo, você não tira férias do discipulado. Você não tira férias, não tem descanso. Ser o discípulo é 24 horas, todos os dias, um dia de cada vez. Logo já não sou eu quem vive, mas quem? Cristo vive em mim. Para fazer isso, tem que se doar, tem que entregar completamente para Ele. Seus sonhos, seus planos, seus anseios. E ontem nós estivemos aqui com os jovens falando sobre medo, seus medos. O perfeito amor lança fora o medo, e o amor ali é mais do que um sentimento, ele está expressando uma pessoa, a confiança em alguém. Aquele que ama alguém, e esse amor a essa pessoa envolve confiança, entrega, e por isso não precisa temer. Porque sabe em quem confia, sabe em quem tem crido, e está bem certo de que Ele é poderoso para fazer o que tem que fazer até o dia final. Mas se eu não entregar esse peso, eu vou ter que administrar. E administrar isso, eu não consigo. E isso vai me trazer insegurança, vai me trazer desespero, vai me trazer medo. Por isso que Jesus fala, carregue o meu fardo, porque ele é leve. Por outro lado, tome a sua cruz. Não a cruz do seu marido, não a cruz do seu filho, não a cruz do seu pastor, mas tome a sua cruz. É a sua vida de autonegação, de autoconsagração, de autodoação. É a sua vida entregue a Deus. É o seu não ao pecado e o seu sim para Deus. É a sua submissão à palavra. É a sua cruz. E de novo, não é azar, não é peso. É entender que agora você vive para Deus. Você morreu para si mesmo. Morreu para os seus prazeres. Morreu para os seus desejos, sua vida está morta, e agora é a vida de Cristo através de você. Se não for assim, não pode ser discípulo. É categórico, é claro, é pontual. Não tem como negociar isso com Deus. Eu quero alguns anos da minha vida emprestado porque eu tenho que resolver uns negócios aqui, Senhor. Não, não existe isso. Olhando para esse quadro, então eu percebo que as 3 características estão aí e elas envolvem o meu relacionamento com Deus, a autoconsagração, está relacionada à obediência, ela envolve a maneira como eu entendo a minha vida, me vejo como alguém que renuncia os meus planos, os meus prazeres, para viver a vida que Cristo planejou para mim, como discípulo, cumprindo e fazendo o reino dele expandir aqui na terra, a renúncia, e também o meu amor ao próximo, a maneira como eu vou servir a Deus me doando a minha vida, doando o que eu tenho, o que eu sou, em favor do próximo. E aí, eu pergunto para você, para nós terminarmos. Jesus falou, venha após mim. O que ele quer dizer com o termo após mim? Significa que ele já foi. Ele vai na frente. Por que ele vai na frente? Porque ele é exemplo. E todos esses versículos que nós lemos aqui se referiam ao exemplo que ele deixou para nós seguirmos. Então, ele não manda vocês se vire. Ó, eu concluí a obra, agora vai e se vira. Ele fala assim, venha após mim, eu sou o exemplo. Eu fui na frente, me segue. E ele disse, vocês não vão ficar sozinhos, eu estarei com vocês todos os dias. Então ele não nos abandonou nesse propósito, ele não nos abandonou nesse projeto, ele não deixou algo que é, para nós, impossível de ser feito. Ele deixou um modelo, ele mesmo, e ele disse, eu estarei com vocês. É interessante pensar no discipulado, onde no começo eu faço, você vê. Eu faço, você ajuda. Você faz, eu ajudo. Você faz, eu vejo. Está feito um discípulo. Jesus fez isso. E ele disse, segue-me. Segue-me. Ele não vai te deixar sozinho. Ele vai na sua frente. Esse é o nosso Deus. Não abandonou. Ele é modelo.
venha após mim e siga-me. E dentro desse segue, minha pergunta é, você se considera parecido com Jesus? Isso é ser discípulo. Você poderia responder essa pergunta com um sim? Suas escolhas são as escolhas que Jesus faria? Você poderia responder essa pergunta com um sim? Então você é um discípulo. E eu quero terminar com algumas ilustrações aqui de um colega. Agora, você é discípulo? Você ama a palavra de Deus? Você tem dedicado sua vida a conhecer a Deus por meio das Escrituras e obedecer às Escrituras? Ou você não está nem aí para elas? Essa semana, por exemplo, quantas vezes você abriu o livro sagrado para conhecer mais a Deus a partir dele? Quantas vezes você se aproximou dele? Ou será que você teve que tirar aquela teiazinha de aranha para chegar aqui hoje com ela? Se é que você trouxe, né? O celular não pega teia de aranha, né? Dificilmente vai ter um celular com teia de aranha. Mas pode ser que o aplicativo da Bíblia no celular esteja contaminado com a teia lá do esquecimento. Eu estou brincando aqui, mas irmão, a palavra de Deus é fundamental nesse processo. É determinante. Se você não lê a Bíblia, você não pode ser discípulo. Você se interessa pelas coisas de Deus? Você tem buscado aprender, crescer nessa palavra? Seja com a Bíblia, seja ouvindo, seja se aperfeiçoando, inclinando os seus ouvidos para aprender, sendo humilde, ou você não está nem aí? Talvez tenha alguém dormindo hoje, agora, aqui nesse momento, né? Mas o nosso compromisso, o nosso comprometimento com o ensino das Escrituras, com o crescimento através da edificação por meio da pregação da palavra. Você não está nem aí para isso? Você já está cheio de ouvir esse papo de Jesus? De Bíblia, de Deus, de igreja? Ai, toda semana, toda hora. Já fechou seus ouvidos? Aqueles amigos que conversam coisas espirituais já não te interessa mais, você sai daqui, não, aqui é hora de ouvir. Na hora do culto até suporto, mas saiu do culto, vem falar de Bíblia, vem falar de Jesus, vem falar de igreja. Ah não, vamos falar de outras coisas, vamos falar de futebol, de política, de seja lá o que for. Tudo bem, nós temos que falar de outras coisas também, mas você tem prazer de falar das coisas de Deus? De ouvir das coisas de Deus, mesmo quando você não está no culto? Senão você não é um discípulo. Você tem se preocupado, se interessado pelo próximo? Tem doado sua vida para ele ou só se preocupa com o seu estômago? Com as suas coisas, com o seu reino. Tem o irmão morrendo do seu lado e você aqui esbanjando. E o irmão sofrendo ali, precisando de uma ajuda. E você não está nem aí para ele. Está vendo a necessidade, sabendo que pode ajudar, mas virando as costas. Tem aquele talento, tem aquela capacidade, Deus tem te chamado, mas você tem virado as costas e fechado seus ouvidos. E o pior, né? Eu tenho o meu grupo. Eu não estou nem aí para o que está acontecendo no outro PG. Eu tenho o meu PG. E o meu PG é meu. E nós tivemos um problema no começo aqui por conta disso. E eu espero que esse espírito não esteja entre nós ainda. Gente achando que PG era isso, era panela. É o meu grupo, ninguém sai, ninguém entra. E se identificava com o grupo, nada de errado com isso, mas aí, exclusividade. E aquele grupo se fechava dentro do próprio corpo de Cristo. A famosa panelinha, né? Será que é isso, ser discípulo? Eu tenho discípulos aí dentro? Não. Pode tocar fogo, acender o fogão e mandar ver. Né? Que aí quando começar a queimar, o pessoal pula. E Deus às vezes manda, né, um pouquinho de fervor para algumas panelinhas, para mostrar que ele não morreu por panelas.
O que tem ocupado o seu pensamento? O que tem levado você a... quando você vai deitar e colocar a cabeça no travesseiro, o que tem vindo na sua mente para o próximo dia? O que tem te preocupado? O que tem estimulado você? Você tem ansiado pelo quê? Os seus planos, os seus sonhos estão direcionados a quê? A coisas, a bens, a sucesso, a dinheiro? Ou quando você vai deitar, você pensa nas pessoas que ainda não foram alcançadas, naquele irmão, naquela irmã que precisa da sua ajuda espiritual, que você precisa acompanhar, precisa fazer uma ligação, precisa fazer uma visita, precisa dar uma palavra, uma exortação que seja, precisa continuar acompanhando, um abraço que seja, um oi, um parabéns naquele dia do aniversário. Ou você só pensa em você mesmo? Só receber, conquistar, aumentar o meu reino. Como que a sua vida tem mostrado Jesus nesse mundo? Você é um cristão que honra o nome do Senhor Jesus em tudo que você faz? Ou você é medíocre na sua vida, nas suas ações? O cristão ele tem que ser excelente, porque ele mostra aquele que é o excelente. Ele tem que refletir na sua vida um estilo que as pessoas vão olhar e vão ver esse destaque, não com orgulho, com presunção, mas dando toda a glória para ele. Mas o cristão tem que se destacar pela excelência. Ele tem que ser aquela pessoa dedicada. Eu dei o exemplo da escola ali, né? Eu não estou dizendo que o cristão vai ser aquele que só vai tirar 10. Alguns vão ter dificuldade. Mas o que não pode é não ser alguém dedicado aos estudos, que vai fazer o melhor possível para ter a melhor nota que puder, vai se dedicar a isso e vai mostrar que ele tem responsabilidade e compromisso de honrar o nome de Jesus ali naquela escola. Seja na nota que vai tirar, no testemunho que vai dar diante dos colegas, fazendo ou deixando de fazer aquilo que é errado, ajudando, abraçando, evangelizando, mostrando que é um discípulo. Ou você é aquele do outro extremo, que se acha autossuficiente. Por um lado, eu não sou ninguém, eu não presto e tal, aquela coisa. Por outro, não, eu sou o cara, eu faço tudo. Não, eu sou a pessoa que você pode deixar comigo que eu resolvo tudo e não depende de ninguém, não quer ajuda de ninguém, se acha autossuficiente, nem de Jesus você precisa mais. Aliás, se Jesus quiser, ainda você dá uma mãozinha para ele, para completar a obra. Se ele precisar de alguma ajuda. Autossuficiente. Isso não é ser discípulo. Para terminar, vamos falar juntos as 3 características do chamado ao discipulado. Primeira. Segunda. E por fim. É um exercício que você tem que fazer. A gente fez uma brincadeira com as imagens. Mas hoje você poderia dizer, eu me considero um discípulo de Jesus? Ou apenas um fã e um admirador? Como tem sido sua vida? Baixe sua cabeça agora, feche seus olhos, coloque-se diante de Deus. Enquanto nós oramos, reflita como está a sua vida. O que você tem feito? Você se considera um discípulo? Você tem seguido Jesus de perto? Fale com Ele, responda para Ele e peça para Ele mudar a sua vida naquilo que precisa ser mudado. Autoconsagração, autonegação, autodoação. A obediência, a renúncia e o serviço. Características de um verdadeiro discípulo. Senhor, tenha misericórdia de nós. O chamado que o Senhor tem para nós é excelente. Mas nós temos que entender que para sermos tudo isso que o Senhor pede de nós, primeiramente nós temos que nos esvaziar. Entender que não somos nada. Que nada que nós temos ou possamos fazer por nós mesmos será suficiente. Porque isso brota de um coração presunçoso, orgulhoso, autossuficiente. O Senhor espera de nós
a consagração total, obediência à tua palavra, renúncia do nosso ego, do nosso eu, dos nossos desejos mundanos, dos nossos prazeres terrenos, dos nossos planos, os mais legítimos que sejam, que não estão debaixo do teu querer, da tua vontade, da tua aprovação, do teu tempo. E também, Pai, da doação da nossa vida em serviço ao Senhor e ao próximo, aqueles por quem o Senhor morreu. Ajude-nos a entender isso e viver dessa forma. É o nosso pedido, em nome de Jesus.